Vamos definir agora então o plano normal e o plano osculador. Vamos começar pelo plano normal. Então, quem são os vetores que definem o plano normal? A curva. Então, eu vou desenhar uma curva aqui. Vamos ficar com aquela hélice novamente. Eu vou colocar a hélice agora. Posso deixar ela assim como está. Vou esconder então a caixa e os eixos, que para a gente não precisa. Só esconder aqui então e a caixa. Eu vou mudar a cor da minha... É só clicar aqui em restringir a cor aqui, ó. E se quiser mudar a cor, é só clicar para azul, para qualquer outra cor. Então está aqui a nossa hélice. Bom, se eu variar aqui o tempo, eu não vou ver acontecer nada a não ser os vetores aí. Então, mas esses vetores não me interessam, né? Por enquanto aqui, ó. Não interessa o vetor em azul aqui. E, na verdade aqui é velocidade, o verde é a aceleração e o vetor em azul é o vetor posição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na roda dentada, eu vou esconder a aceleração, o traço e o vetor velocidade. E também, se quiser esconder o ponto, ok, eu vou deixar esse ponto aí. E aí eu vou mostrar então o vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal. Eu vou definir agora o plano normal à curva. Então, eu tenho as opções aqui, tá? Mostrar o plano osculador por enquanto não, para a gente aqui mostrar o plano normal. A gente vai ver então que o plano normal vai ser formado pelo vetor binormal e o vetor normal. A hora que eu clicar aqui, ele vai desenhar um pedaço do plano. Ah, Antônio, fica difícil de identificar, né, quem são os vetores quando eu me desloco. Ele tem a opção, eu acabei não falando na outra aula, mas aqui, ó, se eu mostrar TNB Labels aqui, ó, ele mostra os vetores, e se eu clicar nas equações, ele vai me mostrar então a equação dos três vetores aqui, ó. A equação não, né? As coordenadas, simplesmente. Então, quando vocês forem fazer exercício, vocês podem verificar, e aí para cada, claro, aqui ó, para t igual a 1, aí eu vou botar aqui t igual a 0. Então, para t igual a 0, eu teria cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0 e 0. Então, eu teria 1, 0, 0. No ponto 1, 0, 0, eu teria essas coordenadas aqui para os três vetores. Então, observem que o plano normal à curva é formado pelo vetor n, que é o vetor normal, e o vetor binormal. E aí a gente sabe o seguinte, né, que para eu achar a equação de um plano, na verdade eu não preciso dos dois vetores, né? Claro que eu preciso de dois vetores no plano para escrever qualquer vetor do plano como uma combinação linear desses dois vetores. Mas o que eu quero dizer é, como eu conheço o vetor tangente, e ele é normal ao plano, eu preciso então do ponto, um ponto da curva, e do vetor normal ao plano, e com isso eu acho a equação geral. O plano osculador, se a gente observar aqui, ó, mostrar o plano osculador, eu vou esconder o normal. O plano osculador, ele parece ser um plano tangente, só que o plano tangente só toca a curva em um ponto, né? O plano osculador, da palavra osculador vem de ósculo, do latim, que é beijo, ou seja, é o plano que toca a curva, ou seja, que contém o maior pedaço possível da curva. Então, se eu deslocar aqui em alguns pontos da hélice, vai parecer que a curva está contida no plano. Eu não vou ver, claro que ela sai do plano, mas um pedaço da curva, não só um ponto, toca o plano. Ou seja, se eu for avançando aqui, no caso da hélice, que tem curvatura constante, em todo lugar eu vou ver a mesma coisa, né? Então, ele sempre vai conter o mesmo pedaço da curva aí, né? No plano osculador. Então, a gente vai definir e ver como encontrar a equação. Aí, agora observe o seguinte, ó, que como o plano osculador é formado por t, pelo vetor normal e o vetor tangente, um vetor normal ao plano osculador é o binormal. Então, a gente vai usar ele para achar a equação. Então, vamos formar a equação e fazer os exercícios. A gente vai ver que o círculo osculador que eu falei antes, que é aquele cara que a gente usa para mudar de trajetória, digamos assim, que tem a mesma curvatura. Se eu mostrar aqui o círculo osculador, o plano, claro, né, ele desenhou um pedacinho do plano, mas o círculo osculador está contido inteiramente no plano. Ó. Como o plano é infinito,
Então, por exemplo, se eu viesse pela trajetória em azul, nesse ponto aqui onde estão os vetores, eu conseguiria sair da trajetória em azul e entrar na trajetória da circunferência, né, nessa nova curva, sem sofrer um movimento brusco, né? Porque a curvatura seria a mesma, como se eu estivesse na mesma curva, na mesma trajetória. E aí depois eu poderia, em algum outro ponto dessa circunferência, achar uma outra curva com a mesma curvatura e mudar de trajetória novamente. Vamos definir então agora plano normal e plano oscilador. Primeiro, plano normal. Plano normal é o plano formado, como a gente já comentou, pelos vetores n e b. Vetor normal e binormal. Porque se eu fizer aqui um rabisco e tentar formar aqui os três vetores, por exemplo, né, nesse ponto, o vetor tangente, o vetor normal apontando para cá, e claro, né, o vetor binormal apontaria aqui para cima. Então, o plano normal é o plano formado por esses dois vetores aqui, ó. É um plano que é normal à curva e, consequentemente, como esses dois vetores são ortogonais a t, t é normal a ele. Então, seja x0, y0, z0, um ponto de r de t, da minha curva, né, de coordenadas x de t, y de t e z de t, um instante aí, qualquer. E seja, digamos que eu sei qual é o plano, o vetor tangente, né? Seja t de t, t0, digamos assim. Digamos que eu encontrei t de t igual a 1a, b, c. As coordenadas do vetor tangente no ponto. Vou botar aqui um ponto P, né? Em P. Então, o plano normal, a curva R em P, é o seguinte. Como é que eu acho a equação de um plano, né? Ora, a equação de um plano é dada pelo o vetor normal ao plano, multiplicado por um outro vetor do plano, que seria, então, seria um vetor assim, ó, A, B, C, que é o vetor normal, no caso aqui, que é o tangente, escalar com um vetor do plano, que se eu pegar, já tenho esse ponto no plano, pegar um ponto x, y, seria x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Isso aqui vai dar um vetor no plano, né? Como isso é um produto escalar, já esse vetor é ortogonal ao plano, esse vetor é do plano, então o produto escalar dos dois vetores tem que dar zero. Se eu fizer esse produto escalar, eu vou encontrar então a equação geral do plano, que nesse caso é o plano normal. É a x menos x0 mais b y menos y0 mais c z menos z0 igual a zero. Ou seja, a equação do plano é a mesma equação geral do plano que a gente encontrou em geometria analítica para qualquer outro plano. O que tem de diferente? É que o vetor ABC é o vetor tangente e o ponto x0, y0, z0 pertence à curva. Eu poderia usar o R' aqui no lugar do ABC, não precisaria ser unitário, vai dar certo também, tá? Às vezes eu ganho tempo. Ao invés de utilizar o vetor t, eu poderia usar aqui o R', tá? No ponto. O resultado dá o mesmo, porque é um múltiplo, vai funcionar. Então vamos fazer, já vamos definir então o plano oscilador e aí a gente faz um exemplo. O plano oscilador vou fazer aqui de novo um desenho. Então, se eu pegar aqui nesse ponto o vetor tangente, o vetor normal, digamos, apontando aqui para o centro, o vetor tangente e o vetor binormal apontando para cima aqui.
Então, o plano osculador é o plano que contém o maior pedaço possível da curva. Ou seja, ele não é exatamente tangente, né? Porque ele contém mais de um ponto da curva. Então, o plano osculador é esse plano formado por T e N, cujo vetor ortogonal a esse plano é o vetor binormal. Então, se esse ponto aqui novamente for x0, y0, z0, a equação vai ser a mesma aqui. A equação que eu digo, a fórmula de substituir é tudo igual. A única coisa que muda é o que eu vou pegar o vetor binormal. Então, seja P, x0, y0, z0 e B. Eu não vou colocar ABC, eu vou botar a linha, B', C' para não confundir, né? A linha, B', C', um vetor binormal em P. Então, o plano osculador em P é... Aí eu uso a mesma equação, claro, né? Vai ser a linha x menos x0 mais b', y menos y0 mais c', z menos z0 igual a zero. Então, vamos fazer o exemplo 7, que pede para para encontrar o plano normal e o plano osculador, né? Da hélice, que é a mesma, né? R de T R de T igual a cosseno T, seno T e T. No ponto 0, 1 e π sobre 2, né? Observem que P igual a 0, 1 e π sobre 2, temos que x igual a 0, y igual a 1 e z igual a π sobre 2. Só que z é igual a t, né? Basta ver aqui, ó. Mas z é igual a t. Então, t igual a π sobre 2. É no instante t igual a π sobre 2 que a gente vai utilizar para calcular o plano normal osculador. Temos R', eu não preciso achar o versor tangente, pode ser simplesmente o vetor tangente, não precisa ser unitário, é menos seno t, cosseno t e 1. Então, em t igual a π sobre 2, ou seja, no ponto, né? A gente vai ter que R' de π sobre 2 vai ser menos seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 e 1. Que a gente sabe que isso aí vai dar menos 1, 0, 1, né? Então, R' de π sobre 2 vai dar menos 1, 0 e 1. Esse vetor é normal ao plano normal, né? Então, o plano normal é A, x menos x0, só lembrando, mais B, y menos y0, mais C, z menos z0, igual a zero. Aí eu só substituo, então, menos 1, x menos x0, que era 0, mais B, que é 0, y menos y0, que era... O ponto era 1, né? 0, 1 e π sobre 2, não interessa, né, quem era, porque vai dar 0. E o C, que é 1 vezes z menos z0, que é π sobre 2, que são as coordenadas do ponto. Então isso aqui vai dar menos x mais z menos π sobre 2 igual a 0, ou a gente escreve sempre o x positivo, né, menos z mais π sobre 2 igual a 0. Essa aqui, na verdade, né, é a equação do plano normal.
Agora eu precisaria encontrar o vetor binormal para achar a equação do plano osculador. A gente viu, né, que o vetor binormal tinha um atalho para ele, né? Podia ser encontrado como sendo R' vetorial R duas linhas, dividido pelo módulo do R' vetorial R duas linhas. A gente já encontrou que R' é menos seno t, cosseno t e 1. Então, R duas linhas vai ser menos cosseno t, menos seno t e 0. Eu não preciso fazer agora esse produto vetorial aqui com esses vetores em t. Simplesmente eu substituo o t por π sobre 2, que eu quero só a equação no ponto. Então, em π sobre 2 a gente já tem o R', que era menos 1, 0 e 1. E o R duas linhas, que vai ser 0, menos 1 e 0. E aí agora eu faço o produto vetorial desses dois. Vai me dar um vetor binormal, entre aspas, né? R' vetorial R duas linhas, porque não é unitário, né? Então, isso aí vai dar I JK, menos 1, 0 e 1. E aqui 0, menos 1, 0. Então, eu vou obter um vetor 0. Vai dar 1. Aqui vai dar 0. Vai dar 0 na coordenada J. Coordenada K vai dar 1, 0. Então, vai dar 1, 0, 1. Ele não é unitário, mas a gente sabe que o módulo disso aí é raiz de 2. Na verdade, eu posso usar esse vetor, tá? Ele é um múltiplo do vetor binormal, porque eu estou achando a equação do plano, não estou pedindo para achar o vetor binormal. Mas tudo bem. Então, o módulo do R' vetorial R duas linhas é igual a raiz de 2. Logo, o vetor binormal ele vai ser 1 sobre raiz de 2, 0 e 1 sobre raiz de 2. Tendo feito isso, o plano osculador esse aqui é o meu A', B', C', né? São as coordenadas do vetor binormal. Então, é A' x menos x0, o ponto é o mesmo, mais B' y menos y0, mais C' z menos z0, igual a 0. Então, esse raiz de 2, na verdade, é desnecessário, porque a equação do plano aqui é igual a 0. Então, eu vou poder botar em evidência e ignorar, ficar só com 1, 0, 1. Então, no fim das contas, 1 sobre raiz de 2, x menos 0, mais B' é 0, y menos y0, que era 1, mais C', que é 1 sobre raiz de 2, z menos π sobre 2, igual a 0. Então, eu posso ignorar o raiz de 2, vai ficar x mais z menos π sobre 2, igual a 0. Essa aqui é a equação do plano osculador. A gente pode conferir lá naquela página que de fato vai ter que encontrar a mesma coisa, né? Ele só não dá a equação, né? Mas ele dá os vetores normal, binormal e tangente. Vamos ver agora então, vamos definir, né, na verdade, o círculo osculador. Círculo osculador. O círculo osculador é um círculo tangente à curva que num ponto da curva tem a mesma curvatura que a curva. Então, é um círculo que num ponto, digamos, P, x0, y0, z0 de R de t, tem a mesma curvatura kappa, né? Só lembrando que é uma letra grega. A mesma curvatura kappa que R de t. Ou seja, a gente viu que a curvatura de um círculo é 1 sobre o raio, né? Se
vou chamar de ρ aqui, se ρ for o raio do círculo oscilador, então a gente viu que a curvatura de um círculo é 1 sobre o raio. Então eu posso dizer que o raio do círculo oscilador é 1 sobre a curvatura. E aí com isso, para eu encontrar o círculo oscilador, em geral eu preciso do quê, né? Para achar a equação de uma circunferência? Do centro e do raio. O raio é fácil de encontrar. O centro vai depender da geometria da curva e do ponto onde eu estou calculando a curvatura. E, consequentemente, também, né, claro, encontrando o círculo oscilador. Se a curva não for simétrica, dependendo do caso, eu não consigo fazer o cálculo, encontrar o centro, por exemplo. Às vezes isso é trabalhoso. Vamos ver o exemplo, então. O exemplo, então, pede para determinar e desenhar o círculo oscilador da parábola y igual a x² na origem. Então, que ele quer algo parecido com isso. Então, se eu tenho a parábola, tem um vértice na origem, e o círculo oscilador, no livro texto vocês vão ler com mais detalhes, ele está sempre virado, digamos assim, para o lado côncavo da curva, né? Para o lado de dentro da curva, digamos assim. Então, eu quero encontrar essa circunferência, a equação, digamos assim, dessa circunferência. Que nesse ponto, como é na origem que ele quer, nesse ponto aqui que é na origem, o círculo e a parábola têm a mesma curvatura. Ele quer a equação, então eu vou ter que determinar o raio e o centro. Basicamente é isso. O raio é fácil, né? A parábola está na forma plana, a gente já viu como encontrar a curvatura, né? De uma curva plana, que era o módulo do y duas linhas, dividido para 1 mais y' ao quadrado, elevado a 3 meios. Então, a gente sabe que y' é 2x e y duas linhas é 2. Em 0, 0, que é a origem, né? Temos x igual a 0. Então, y' de 0 é 0. Eu não vou calcular a curvatura, uma expressão para a curvatura, já vou calcular no ponto, que é o que eu quero. Então, eu quero a curvatura no 0. Vai ser o módulo de 2 dividido para 1 mais 0 ao quadrado, que é y', no ponto 0, elevado a 3 meios. Então, a curvatura é 2. Bom, se a curvatura é 2, o raio do círculo oscilador, né? A gente sabe que é ρ igual a 1 sobre a curvatura. Então, o raio do círculo oscilador é meio. Bom, então vamos voltar ali no desenho. Se o raio é meio, como a parábola é simétrica em relação ao eixo y, essa circunferência também vai ser simétrica em relação ao eixo y, esse cara aqui vai ser meio, né? Porque o raio é meio, ó, é a distância do centro da circunferência até esse ponto. Então eu tenho o centro é 0,5. Então tem o centro, tem o raio, acabou. Então eu encontro por simetria mesmo. Vocês talvez encontrem exercícios com elipse, ter que encontrar a curvatura da elipse e encontrar o círculo oscilador nesses pontos aqui da elipse, ó, por exemplo. E aí eu vou ter que, por simetria, descobrir qual é essa distância aqui, e aí, sabendo a distância que é em função da curvatura, aí eu calculo, e para descobrir isso aqui eu vou ter que usar geometria, distância e tal. Mas em geral a elipse não está assim rotacionada, tá? Ela está bonitinha sobre os eixos, aí fica mais fácil, porque aí, por exemplo, o círculo oscilador tangencia aqui, aqui, aí, então aqui é metade, enquanto o centro também vai ser simétrico. Se não for simétrico, basicamente eu quase que não tenho como resolver, eu tenho que usar muita geometria para resolver, digamos assim. Então, por simetria, temos que o centro
do círculo osculador é 0 no x e meio no y. Logo, ele pede a equação, né? A equação é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 1 meio ao quadrado, que vai ser x ao quadrado mais y menos 1 meio ao quadrado igual a 1 quarto. Claro, aqui o meu círculo osculador é fixo no ponto, né? Se eu encontrasse a expressão para a curvatura, eu poderia encontrar o raio em função da curvatura. E aí, claro, também, né, esse ponto aqui também iria variar, né? Que aí eu vou subindo na curva, o centro da circunferência também vai mudando.